Empretec não é só um curso, é uma virada de chave, uma experiência intensa, prática e transformadora, que impacta a sua vida pessoal, profissional e o futuro dos seus negócios. Quem passa pelo Empretec não volta igual, sai mais preparado, mais confiante e com vontade real de fazer acontecer. No Empretec, o aprendizado não é teórico, é vivencial. Cada dinâmica, cada desafio, cada reflexão tem um propósito: desenvolver na prática os principais comportamentos empreendedores. O Empretec cria um ambiente de crescimento acelerado, onde você testa seus limites, exercita a sua tomada de decisão e fortalece sua atitude empreendedora. O seminário tem 60 horas, sendo 10 horas de atividades pré-seminário, que prepara você para o processo, e 50 horas presenciais, em 5 dias de imersão intensa. O pré-seminário funciona como porta de entrada. Ele é obrigatório e só quem conclui essa etapa segue para a fase presencial. O Empretec é intenso, envolve desafios práticos, atividades em grupo, reflexões profundas, tarefas extra-classes e até saídas de campo. Por isso, energia, foco, disposição e equilíbrio emocional são fundamentais. Você vai lidar com pressão, fazer escolhas, olhar para si mesmo, rever atitudes e encarar mudanças de verdade. A sua atenção deve estar voltada ao seminário. As distrações e problemas precisam ficar momentaneamente de lado. Não é leve, mas é transformador. O Empretec é único. Por isso, mais importante do que fazer é fazer no momento certo, quando você está pronto para se desafiar, crescer e dar um salto real como empreendedor e como pessoa. Não é só sobre fazer o Empretec, é sobre estar preparado para ser transformado por ele. O Empretec não transforma só negócios, transforma pessoas. E pessoas transformadas constroem negócios muito maiores do que elas imaginavam. Se você está pronto para ir além da teoria e viver uma experiência que muda a forma de empreender, o Empretec é o seu próximo passo e está pronto para você. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos para a nossa edição de abril do Bom Dia TI. É uma alegria a gente receber vocês nessa manhã, casa cheia. Isso nos motiva a gente trabalhar cada vez melhor para deixar esse ambiente agradável para receber vocês. Nessa manhã, nós vamos falar sobre um tema que, de certa forma, é uma hype também, né? Falar sobre inteligência artificial, mas um recorte bastante importante que precisa ser tratado, porque vamos falar de IA e negócios e como a IA acaba se inserindo em contextos muito mais do que apenas uma tecnologia. Esse café da manhã, ele é realizado com o apoio dos nossos patrocinadores. A gente agradece a Azura, a Energy Telecom, a IT Brasil, a Mercanet, a Nomad Innovation, Sicredi, Solucione e Xplay, que são os patrocinadores deste evento, e que vocês também podem conferir um pouquinho mais sobre produtos e serviços dos nossos patrocinadores nas mesas que estão aí na entrada do salão. Também temos o patrocínio da Fullsoft, o nosso patrocinador de gestão, e o apoio sempre importante do Senac, Sebrae e da SIC. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem esse evento acontecer e obrigado especial a vocês que estão aqui nessa manhã. Para dar início e fazer a nossa saudação inicial, convido do nosso presidente, o Sandro, para a sua fala. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ver a casa cheia, né? São 150 inscritos, é um número sempre bom de ver aqui. Eu agora consegui estar presente fisicamente, né? O Marcos estava dizendo que mando só vídeo, não venho presente, né? Agora estou aqui presente, então muito bom poder ter esse contato com todos vocês aí, a gente poder conversar um pouco, apertar a mão. Esse é o propósito do nosso café aqui, ó, cheio. Poder tomar um bom café, poder conversar, poder trocar ideias. Agora, a gente está com um cenário novo, que já começou no Bom Dia TI anterior, né? Então, agora temos aquele espaço lá para
para o patrocinador poder divulgar o seu produto. Vamos achar uma maneira aí, uma hora da gente conseguir tornar aquilo ainda mais relevante para vocês. Eu acho importante a gente conhecer os nossos patrocinadores, conhecer quem proporciona também, quem ajuda a estar com esse evento aqui forte. Tá? O Trinopolo, esse ano, está com alguns projetos que a gente já está trabalhando. O workshop de indicadores já começou, já teve uma ótima adesão. Obrigado para quem está participando. Essa é uma grande entrega que nós vamos estar fazendo. Quem não está por dentro do assunto, por favor, fale depois com a gente, fale com o Edson. Começamos também mais um programa do Elas na TI, mais uma vez com mais inscritos do que vagas, então isso comprova o sucesso que é o projeto. Reunião do Trino Mulher, que agora, mais uma vez, começamos. Reunião boa, planejamento estratégico, foi um conteúdo muito interessante. Então é isso, a gente vem trabalhando aqui para fazer entregas para todos os nossos associados. Espero que estejam gostando e quem tiver sugestões, o Trinopolo está à disposição aí para poder entregar mais. Tá? Lembrando sempre a nossa coluna no Leouve que a gente tem, ela é também para os associados, quem quiser trazer material, conteúdo, fale com a gente, está lá para todos nós. E não quero deixar de falar também, né, a gente está no mês de abril, falando um pouco do social, mês de abril, 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Quem me conhece sabe que eu sou engajado nessa causa. E eu acho que é algo muito importante a gente falar, nem que seja um pouquinho, porque para nós é muito simples participar. A gente só precisa de 3 coisas, né? É o respeito, não julgar e acolher com inclusão. O terceiro é um pouco mais difícil, mas a gente consegue. O olhar muda tudo. Muito obrigado à presença de todos. Quero passar a bola aqui também para o Emílio, que vai vir falar sobre um assunto muito importante e relevante, que é investimento, participação das nossas empresas no mercado chinês, que a gente sabe o quanto é competitivo e quanto tem dinheiro lá para investir. E o Emílio vai estar passando aqui rapidamente algumas informações sobre, depois a gente segue o nosso programa com um excelente tema aí que o nosso amigo Daniel vai trazer aí para nós, uma visão de inteligência artificial super importante. O pessoal, inclusive, pediu-se a ser gravado aqui nosso café, para que possa consumir depois quem não pôde vir aqui. Então, sucesso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Ótimo evento. Como o Sandro já comentou, hoje nós abrimos um espaço no nosso encontro para uma breve fala do Emílio Andreassa. Ele é diretor da M88 Consulting, que vai nos falar sobre oportunidades de negócios no mercado chinês, que é um mercado extraordinário. Bom dia a todos. Queria agradecer especialmente o Sandro pelo convite, também o Edson. Você é bastante rápido aqui na minha apresentação. A nossa empresa é M88 Consultoria, e temos uma parceria com uma empresa chamada Perfeição Companhia, que é de Macau. Macau é uma república autônoma da China, fala português, então é um hub aí de acesso a negócios para a China através de Macau. Vocês vão ver que tem um QR Code aqui no final, quem quiser já está acessando, é um questionário que a gente vai colocar no final. Então, vou falar rapidinho aqui o que é esse projeto que nós estamos iniciando hoje. Nós identificamos que temos um dilema hoje no nosso mercado local, que as empresas tentarem acessar o mercado chinês e não conseguirem. Faltam interlocutores confiáveis. Geralmente o que nós temos são cotações no mercado, empresas que fazem exportação e importação, mas há um mercado muito interessante a ser desenvolvido na China para a área de TI. Né? Então, barreiras culturais muitas vezes travam esses negócios, impedem que as empresas consigam acessar do outro lado empresas que tenham sinergia com empresas aqui do Brasil. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto aí para que a gente tenha matchmaking com essas empresas chinesas. A gente está falando aqui da Greater Bay Area, são 80 milhões de pessoas, um PIB de 2 trilhões. Né? A China está adicionando aí 400 a 500 bilhões na área de tecnologia nos próximos anos. Então, há oportunidade, há dinheiro novo. Né? Tem que se buscar, eu falava aqui com o Daniel, nosso palestrante, tem que se buscar essas oportunidades do outro lado do mundo, porque a tecnologia está vindo cada vez mais de lá. Então, nós estamos falando aqui também de 700 mil empresas
de tecnologia naquela região que não tem parceiros estratégicos com empresas maduras. Muitas delas podem ser aqui do Trinopolo, que podem ser as parceiras para esse tipo de projeto. Algumas oportunidades que nós desenvolvemos com a perfeição, né? Houve um projeto da Coca-Cola Brasil com a Didi. A Didi é o maior aplicativo chinês, comprou inclusive a 99 alguns anos atrás. Tivemos um projeto com a Meituan, que é o transporte de aplicativos de entrega, e também com a Tmall, que a Tmall é uma subsidiária da Alibaba, da Alibaba.com. A nossa solução, então, é um questionário de matchmaking, identificar essas sinergias com essas 700 mil empresas na Greater Bay Area, uma conexão com o amplo portfólio de empresas chinesas e executar negócios reais, irmos além das cotações, né? Aqui é uma foto nossa agora na última feira em Xangai. E também temos a oportunidade de participação das empresas do Trino na feira de importação de Xangai em novembro, né? É a maior feira de importação de produtos e serviços para a China, e estamos oferecendo a oportunidade para o Trino com FIIs reduzidos pela natureza associativa da identidade, da nossa entidade aqui. Em 2025, participaram 4 mil empresas de 138 países e geraram 83 bilhões de negócios. Então, é algo que, quem puder acessar o nosso questionário, a gente vai entrar em contato com essas empresas que tenham interesse e desenvolver um projeto específico para participação neste ano de 2026. Então, aqui nós temos um QR Code, quem quiser acessar o questionário. Depois nós vamos estar ao final também para responder qualquer questionamento. Obrigado. Como a gente sempre reforça, o Bom Dia TI, a gente consegue oferecer esse ambiente, esse espaço e até o preço do café, graças aos nossos patrocinadores. E por isso, esse ano, a gente tem o espaço do patrocinador, para que a gente consiga conhecer um pouco mais quem está nos apoiando nessas iniciativas. No dia de hoje, a gente abre o espaço para a Energy Telecom e eu convido o Daniel Zanchi para subir ao palco para falar um pouquinho mais o que a gente ainda não conhece da Energy ou reforçar aquilo que a gente já conhece da Energy. Então, bem-vindo, o palco é seu. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, ver a casa cheia. Agradecer ao Trino pela oportunidade de estar aqui hoje. Dizer que temos um carinho enorme pelo Trino. Para quem não nos conhece, o nosso diretor Márcio Biazus foi o primeiro presidente da casa. E é um projeto que nós acompanhamos já há muito tempo e temos um carinho muito grande por tudo que aconteceu aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado, né? Transformaram o Trino e está crescendo cada vez mais. Muito bom. Falando em tecnologia hoje, né, o que nós temos? Praticamente a TI deixou de ser uma área de suporte para o negócio e passou a ser o coração das empresas, né? Nós ainda vemos no mercado alguns gestores, alguns donos de negócio que não têm esse entendimento, que não têm essa visão, mas experimenta aí, né, deixar a TI parada alguns minutos, algumas horas, alguns dias, para ver o estrago que isso traz. Então, aproveitando que aqui é um segmento formado por a maioria da área de TI, convido a todos a reforçar essa ideia dentro das suas empresas, comentar sobre a importância que nós temos dentro da produção, dentro dos resultados, dentro das entregas de cada negócio, e que sim, os gestores, os CEOs, eles têm que se mobilizar com essa visão para poder incentivar os investimentos que são necessários e aí a gente poder ter mais resultado e mais garantias. A gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de crescimento das empresas. E o cenário que a gente vê atualmente no mercado é uma situação onde as empresas têm situações complexas, né? Complexas em termos de estrutura, complexas em termos de processos. Seja por questões da necessidade de disponibilidade constante, seja pelo aumento significativo das ameaças cibernéticas, seja pela pressão pelas conformidades, pelas regulações. Enfim, gerir TI está sendo cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, né? E hoje parar, como eu comentei agora há pouco, não é mais uma opção. Parar vai significar perda financeira, vai significar perda de imagem e também, dependendo do caso, alguma perda até
segundo os marcos regulatórios. E é aqui que a Energy entra. Nós somos uma empresa provedora de serviços gerenciados, né? Somos um integrador de soluções fim a fim e temos uma atuação nacional. Trazemos para os nossos clientes a nossa especialização, a nossa experiência em ambientes críticos, o nosso relacionamento de longo prazo, baseado em resultado, baseado em confiança, e entregamos não apenas tecnologia, né? A gente busca sempre um pouco mais, entregar ambientes completos, seguros e sustentáveis. E como é que a gente está estruturado para isso? Hoje, nós temos aí 4 centros gerenciados, são 3 NOCs e um SOC, que provê serviço para uma grande gama de clientes que nós já atendemos. Temos profissionais altamente qualificados e preparados para dar esse atendimento. É um atendimento que está sempre funcionando 24/7. Apesar de atuar com players de outras soluções de cloud, nós também temos o nosso data center e atuamos aí com presença estratégica Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará. Toda essa estrutura visa só uma coisa: garantir a continuidade do negócio dos nossos clientes e da agilidade no tratamento de qualquer tipo de necessidade. E claro que um dos principais desafios que nós temos, uma das principais preocupações que temos é com questão no que tange aí a segurança cibernética, né? Então, vemos aí um crescimento acelerado, né, constante das ameaças. Percebemos no mercado que as empresas, falando nisso, né, não investem tanto em TI, os times ainda são reduzidos, e esse time reduzido acaba tendo que dar conta de todas as necessidades, tudo que a empresa precisa, toda aquela correria que a gente sabe como funciona. Temos aí uma necessidade de resposta a incidentes, mas o que a gente está vendo de fato, né, no nosso dia a dia, é que as empresas ainda estão muito vulneráveis, né? Não estão preparadas para uma resposta imediata a qualquer tipo de necessidade. E por isso, nós compusemos aí um portfólio integrado, né? Nós queremos falar de segurança, queremos falar de soluções de backup, continuidade de negócios, data center, enfim, soluções de infraestrutura. Também somos um centro oficial da Pearsonville, aliás, se não me engano, atualmente o único centro do estado em funcionamento. Então, os profissionais de TI que quiserem se certificar, nos procurem, podem usar o nosso espaço, temos lá a sala teste preparada esperando vocês. E buscamos aqui, né, ter uma solução que seja uma entrega, né, confiável, que seja escalável e que seja segura. Então, por isso, nós compusemos esse formato de deixar de atuar em nichos, deixar de atuar segmentado, para ter uma visão macro da estrutura e ver o que de melhor nós podemos integrar. E, claro, ninguém faz nada sozinho, né? Nós trabalhamos aí com uma série de parceiros comerciais, são os líderes globais em suas áreas de atuação, listados aí nos quadrantes do Gartner, enfim. Hoje nós temos aí mais de 70 fabricantes, né, listados. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em torno de quase 60 profissionais dentro do grupo. Dentro desses 70 fabricantes, nós temos mais de 1.000 certificações em soluções e serviços oferecidos por esses fabricantes. Então, realmente, é uma solução bastante robusta, bastante completa para qualquer tipo de necessidade. E, no final do dia, o que nos cabe, né? Nós queremos deixar de ser somente um fornecedor. Nós queremos deixar de ser só um alocador de recursos. Nós queremos ser um parceiro estratégico. E aí, através dessa estratégia, dessa parceria, conseguir entregar todas as soluções, né? E demonstrar que os investimentos que estarão sendo feitos não são custo, né? São alavancas, são formas de a gente garantir uma vantagem competitiva para o negócio de cada uma das empresas. E aí eu deixo um convite para conhecer um pouco mais da Energy, conhecer um pouco mais do nosso serviço. Estou com o meu colega aqui, o Maurício Alves, que também é do comercial. Depois da palestra do Dani, a gente vai estar lá, após o café, disponível para conversar com vocês. Muito obrigado e vida longa ao Trino, né? E chegamos ao momento mais esperado da manhã. Hoje nós vamos então falar sobre os desafios, as oportunidades, cenários da IA
nos negócios de TI. E para falar sobre o tema, nós convidamos o Daniel Posa. Daniel é consultor de negócios especializado em inteligência artificial e transformação digital. Com mais de 20 anos de experiência, tem trabalhado com empresas de diversos setores, ajudando líderes e equipes a adotarem e integrarem soluções de IA para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência e alcançar vantagens competitivas. Fundador da DUP, uma consultoria focada em ajudar as empresas a incorporar a IA de maneira estratégica. É palestrante convidado em eventos de destaque e já conduziu treinamentos executivos e workshops sobre IA para diversas empresas de alto nível. Sua experiência prática é complementada por um profundo conhecimento sobre as implicações éticas e estratégicas do uso da IA em negócios, ajudando organizações a navegar por desafios complexos e a explorar oportunidades disruptivas. Recebam com uma salva de palmas, Daniel Posa. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, é um enorme prazer estar aqui, é um enorme prazer ver essa casa cheia e eu preciso atualizar um pouquinho o meu contexto para que a minha LLM interna funcione direitinho e eu possa contemporizar alguns dos exemplos durante esses nossos próximos 30, 40 minutos aqui, tá? Gostaria de pedir para que vocês levantassem a mão, por favor, quem é da área de TI. Pode baixar, né? Também, quem tem posição de empreendedor, de dono, de sócio, de tomar decisões finais no negócio, aqui, por favor. Muito bem. Quem ainda, ou quem tem atividade de escrever código. Por escrever código, nesta pergunta, por favor, significa atualmente digitar as letrinhas, tá? No seu dia a dia, pelo menos, sei lá, 2 vezes por semana faz isso. Pode levantar a mão? Muito bem. Quem faz isso já, majoritariamente amplificado por IA? Levanta a mão. Muito bem. Isso é importante para poder me posicionar aqui e conseguir guiar algumas coisas, tá? Eu sou caxiense, eu gosto muito de Caxias e eu provoco o Sandro com alguma frequência dizendo que nós aqui precisamos ser um pouco mais críticos com o nosso segmento enquanto empresas de TI. A gente precisa deixar algumas vaidades de lado e entender que a gente está entrando em um momento onde o nosso segmento demanda sinergia. A gente vai precisar abrir uma caixa, deixar vaidades de lado e entender que, cara, a gente tem que, primeiro, parar de mentir para a gente mesmo, olhar um pouquinho para o futuro, entender onde é que vão estar os valores, porque o mundo está mudando, e o mundo está mudando muito rápido e, infelizmente, a gente tem uma dificuldade gigantesca em entender como o mundo está mudando. Sabe, tem um espadachim japonês que chama Musashi, que falava que a gente tem 2 olhos. Um olho que observa e um olho que percebe. Vou trazer alguns dados para vocês aqui hoje e vou explicar o conceito, eu quero que vocês analisem esses dados pelo olho que observa. O olho que observa, ele enxerga aquilo apenas. O olho que percebe é um olho que contemporiza e busca um entendimento, uma reflexão sobre aquele dado que está sendo observado. Entendem a diferença? Tenho projetado aqui, o mundo vem mudando, obviamente não parará de mudar, mas a gente interpretou muito mal algumas coisas. Lá nos anos 1800, se previam, ou se entendia que nós precisávamos de carruagens mais rápidas, mas ninguém conseguia imaginar um carro. Em 1920,
a gente imaginava o começo de burocracias, mas ninguém conseguia imaginar o computador. Em 1950 a gente teve o computador, mas ninguém conseguia entender a implicação de miniaturização e de como interligar esses computadores em rede mudaria o cenário daquela peça fantástica de hardware que estava sendo criada. Agora, em 2024, a gente está falando de inteligência artificial e, com muita frequência, a gente pensa nela como uma ferramenta. A gente pensa nela como mais um pedaço de tecnologia, como mais um gadget para botar no meu cinto do Batman. E, para mim, esse é o nosso maior erro. E isso tem um impacto direto nas empresas que desenvolvem tecnologia. Porque a gente está falando de uma mudança que ela é social antes de ser tecnológica. O que eu quero dizer com isso é a maior contribuição da inteligência artificial está na maneira como nós entendemos o conhecimento estruturado. Esse gráfico mostra a quantidade de palavras escritas pela humanidade de maneira estruturada desde a invenção da prensa de Gutenberg. Isso está representado pela linha azul. Obviamente, vocês já leram a legenda e vocês sabem o que é a linha vermelha. A linha vermelha é a quantidade de palavras sendo escritas sinteticamente desde 2020. O que é um software se não conhecimento estruturado, regrado e documentado? É óbvio que o nosso segmento está sendo amplamente disruptado por causa disso. A gente precisa entender isso. E, pessoal, o relógio está tocando, está correndo, tá? Tem uma extrapolação aqui, eu não gosto de trazer isso, mas essa eu abri uma exceção. Tem uma extrapolação aqui porque o gráfico dá uma visão do que se espera até 2030. Então tem umas listinhas tracejadas aqui. A gente está só no começo dessa rampa de crescimento. E aí, se vocês, ano passado, acho que foi em setembro, não lembro, o Sandro não está mais aqui, a gente fez um workshop online pelo Trino. E eu provoquei o Sandro naquele momento e eu dizia para ele que a minha visão é que, num médio espaço de tempo, 100% dos CNPJs teriam entrega de código como parte da sua operação. Eu falei isso para ele. Observem as palavras escolhidas. 100% dos negócios terão entrega de código como parte da sua operação. Eu não disse que eles vão escrever código. Eles vão entregar o código. Eu lembro, em 2016, quando eu voltei do Vale do Silício, eu tive uma conversa com um rapaz que trabalhava comigo. Nós estávamos definindo um stack de tecnologia para um novo produto e tinha uma visão de médio e longo prazo, e a decisão era que linguagem que a gente ia usar. E eu falei para ele, vamos usar pensando nos próximos 4 ou 5 anos, porque se a gente for pensar em 15 anos, a linguagem mais utilizada vai ser inglês, vai ser português. E é para onde a gente está indo. Talvez não demore os 15 anos para fazer isso. Esse é um outro gráfico interessante. Ele plota a quantidade de aplicativos publicados na App Store do telefone ou dispositivo móvel de vocês. E a variação ano a ano naquele mês, com aquilo que está abaixo de zero sendo um decréscimo na variação de publicações, ou seja, uma redução, e alguma coisa acontece lá onde tem aquela linha vermelha marcada,
que explode e a gente começa a publicar muito mais aplicativos. Vocês têm noção do que seja essa linha vermelha? Essa linha vermelha marca o advento comercial do vibe coding. Todo mundo sabe o que é vibe coding, né? Sim ou não? Não? Vibe coding é a característica de se pedir para que a inteligência, pedir com linguagem natural para que a inteligência artificial construa soluções. Que a inteligência artificial construa os teus aplicativos. E aí, de novo, eu não sei o quanto conectados vocês estão com este segmento, mas junto com isso vai vir uma tonelada de dados que às vezes são conflitantes sobre sobre agentes, sobre o apocalipse do SaaS. Não sei se vocês já ouviram falar de todos esses termos. Se isso faz parte da agenda estratégica de vocês, das preocupações de vocês enquanto negócios ou não. Mas o fato é, muito disso não é verdade, na minha opinião. Muito disso está ancorado em dados que é muito difícil de dizer que não são verdades, não são verdadeiros. Possivelmente, no meio dessas visões, a gente vai ter o nosso futuro residindo. Acho que é um ponto importante colocar aqui também. Eu tenho uma teoria, tá? Aquilo que eu estou fazendo agora, aqui também está com os dias contados. Como eu tento fazer que seja o mais difícil possível para que eu seja substituído por um bate-papo na LLM favorita de vocês, sempre que eu falo alguma coisa, o meu conteúdo vai ser autoral. Então, aquilo que vocês estão vendo aqui, fui eu que escrevi. Escrevi sozinho? É óbvio que não, né? Mas é fruto de pesquisa, é fruto de reflexões, é fruto de projetos e experiências vividas dentro de clientes. Ao final aqui vocês vão ter acesso a essa apresentação também, tá? E, de novo, a gente pode bater um papo. Para mim costuma ser mais legal do que a parte da exposição mesmo, a parte da interação no final, tá? Antes de fevereiro de 25, escrever código era caro, era difícil, era complexo, e depois disso começou a ficar cada vez mais fácil, cada vez mais barato, cada vez mais rápido. A tendência é que isso não diminua. Significa que a concorrência de vocês vai aumentar muito. Vai ser mais difícil vocês se diferenciarem. É óbvio. Significa que com Vibe Coding eu vou conseguir construir um ERP inteiro? É claro que vai ser muito difícil fazer isso. A gente tem limitações. Essas limitações vêm ficando cada vez menores, cada vez mais enxutas a cada trimestre, a cada semestre. A gente precisa se adaptar e a gente precisa se preparar para isso e entender que as nossas soluções vão precisar ficar mais robustas. Por quê? Um wrapper de LLM, tentando, né? Aquele cara que pega uma entrada de dados aqui, manda para um modelo de linguagem, formata a saída e devolve para o cliente. As startups que eu avaliei no último ano e meio, talvez 90% das startups que se dizem startups de A fazem isso. Na real, elas são um Uber, né? Pega o dado de um lado, manda para um cara que não sabe o que é, ou que pode ser qualquer um, pega a resposta e devolve. Isso não é inteligência artificial. Todo o dinheiro que tu põe em uma solução dessas é um dinheiro que tu está rasgando. Nós precisamos, enquanto empresas, migrar para um modelo aonde a gente entende a operação do cliente, a gente entende o contexto e os dados do usuário, porque o nosso valor
O nosso valor enquanto software houses está dentro dessa bolinha chamada de aprendizado contínuo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter uma camada de estatísticas coletando o que o usuário está fazendo, o que ele não está fazendo, o que ele está precisando corrigir, o que ele não está precisando corrigir. Eu preciso pegar essas estatísticas, eu preciso tratar elas, entender elas, criar um modelo de aprendizado por reforço que vai fazer o meu produto evoluir sozinho. Este é o novo papel das empresas de desenvolvimento de software. A gente não faz mais relatório. A gente não pode mais fazer o que um agente estreito de IA faz. Se eu for concorrer no nível mais básico de entrega de código, eu vou estar concorrendo com players que eu não tenho a mínima condição de ganhar. E a gente está indo em direção ao precipício. A hora de mudar é agora. Então, a frase de baixo aqui é importante. Entendam, nenhum de nós tem mais produtos. A gente precisa ter sistemas de aprendizado que evoluem com o uso. E isso serve para o software, para todos os softwares, mas para o software de gestão, serve para o firewall, serve para o software que me ajuda a escalonar a minha infraestrutura. A maneira como eu estou utilizando precisa virar um input de aprendizado e o diferencial de vocês está em processar este aprendizado. Faz sentido? Então, de uma maneira muito didática, eu tentando ser o mais didático possível, a gente migra disso para isso. E escrever código, codificar, não faz mais sentido. E aí depois pode ser que venha uma pergunta, porque ela é recorrente quando a gente fala sobre isso, dizendo, tudo bem, se eu só tenho sêniors validando código, auditando código, o que vai acontecer com os júniors, que eu não consigo criar quando os sêniors se aposentarem? Certo? Ele não será necessário. Como assim não será necessário? Eu não vou precisar continuar avaliando? Pessoal, a gente tem respostas que são muito mais simples do que a gente quer acreditar. Só que elas são ruins. São caminhos ruins de seguir. Não precisem levantar a mão agora, mas eu quero que vocês pensem. Quem faz versionamento de processo de negócio? Na real, acho que tem uma pergunta que talvez seja antes dessa ainda, quem senta junto com o cliente para fazer a avaliação de aderência de verdade do processo de negócio dele e deixa isso documentado dentro de casa? Essa é a tua nova documentação, não é mais o help do sistema. Sabe por quê? Porque quando o código quebrar, é isso que o teu júnior, o teu analista de suporte vai precisar se recorrer para resolver. E entendam que só essa mudança de visão muda completamente a maneira como a gente se organiza. Porque eu tenho um monte de customização pendurada no meu produto base para um monte de cliente. Eu não sei o que está rodando, eu não sei o que não está mais rodando, eu não sei o que ficou pela metade e o cara está complementando fora. Cara, desculpa, essa é a tua nova vida. Esses dias eu estava num evento no sudeste do Brasil e eu disse, o profissional que vocês mais precisam defender dentro do negócio de vocês é o analista de negócios. Porque a regra que vai levar dinheiro para dentro da casa de vocês é a que este cara vai escrever. E isso é muito diferente do que a gente tem feito nos últimos 10 ou 15 anos.
Para finalizar essa parte, tá? O próximo impacto gigantesco que a gente vai ter é quando o produto escrito por IA não for mais escrito em uma linguagem inteligível. Ou seja, tu não vai mais poder abrir o código e ler ele como ser humano para entender e criticar se aquele código está bem escrito ou não. A gente vai residir na saída que ele der e num processo de auditar as saídas, para garantir que ela esteja certa. Ah, ele fez 2 loops aqui. Cara, azar. Não é mais isso que é importante. Talvez eu vou ferir o coração de alguns puristas aí. Mas é para onde a gente está indo, pessoal. O processamento ficou barato, a gente não precisa mais ficar... Vamos lá, né? A gente foi para a Lua na década de 70 com, sei, acho que foi 5 MB de RAM. Talvez menos que isso, né? Não sei. Realmente não sei. A gente não precisa mais ficar escovando byte para muita coisa. A gente precisa de resultado. E a maneira de encarar o resultado está mudando e está mudando drasticamente. Isso vai abrir um caminhão de oportunidades e um caminhão de desafios. Vocês escolhem em que lado da mesa vocês vão querer sentar. Adicionei isso aqui também porque o consumo de dados não vai diminuir. E eu tenho visto muitos grandes players fazendo um lock-in comercial aí pelo acesso aos dados do cliente. Ah, se tu acessa por API, tu tem que pagar um pouquinho mais. Se tu faz o webhook, vai ser um pouquinho diferente. Se tu vai exportar os teus dados aqui dentro, tem uma política comercial que precisa ser revisada. De novo, para mim, esse é aquele último suspiro do cara que está com medo de se afogar, sabe? Ah, se eu liberar isso para esse cara, para o meu cliente, ele vai jogar isso para um modelo de linguagem, vai jogar isso para uma inteligência artificial e eu vou perder as customizações que me mantinham aqui dentro. De novo, eu até acho que é justo, é uma preocupação justa. Todo mundo tem que pagar os seus boletos no fim do ano, né? Mas esta decisão vai te garantir o próximo trimestre e vai te comprometer os próximos 2 anos. O que tu precisa fazer é monetizar o fluxo de informações. Isso tem a ver com o que eu falava antes. Toda vez que esse cliente estiver utilizando dados, ele está te deixando alguma coisa. Ele está te deixando, no mínimo, estatística do que ele valoriza. Estatística de onde o teu produto deveria estar evoluindo. Estatística do que tu não está fazendo hoje, que ele está buscando uma outra alternativa. Essa é a resposta que vocês precisam procurar. Essa é a resposta que vocês precisam procurar. No final das contas, a gente está falando de um software que é vivo. O cliente usando a ferramenta precisa te dar dados sobre a realidade dele. Ele pode e deve poder mandar esses dados para outros lugares, acessar dados de outros lugares ali dentro. E tu precisa entender que dados são esses, porque este é um direcionador grande do que tu precisa fazer enquanto produto. A gente precisa entender todos os pontos de exceção durante a utilização do produto. O que eu quero dizer com isso? Não quero pisar no pé de ninguém aqui, tá? Não conheço nenhuma empresa aqui de Caxias nesse segmento. Mas eu tenho um software para montagem de carga, que eu olho peso, cubagem e similaridade de CEP. Tá? Barbada de fazer isso, né? É feijão com arroz já. Toda vez que eu monto uma carga, o cliente vai ter que ir lá abrir e ele mexe algumas coisas. Cara, este dado do que ele precisou editar, tu precisa salvar, tu precisa gravar e tu precisa estudar e interpretar ele. No último semestre, universidades de fora do Brasil lançaram 6 modelos de IA diferentes para otimização de cargas e rotas.
Estão nos trabalhos publicados nas faculdades. Os modelos de deep learning desses caras. Baixa essa porcaria desse trabalho, disseca ele e vamos contemporizar ele para a natureza do mercado brasileiro. Porque o cara lá no MIT ou lá em Harvard ou na China, ele não vai conseguir fazer isso pensando em Caxias. Ele vai ter um modelo que é 90% bom. Cara, a gente vai viver de quem precisa que ele seja 99% bom. Só que para isso, e eu comentava com o Emílio antes, a gente vai ter que estudar muito mais. Matemática, estatística, arquitetura de dados. São temas que ainda são muito pouco falados no Brasil e são menos ainda falados aqui no Rio Grande do Sul. Mas é onde o dinheiro está. Entendam, vai ficar mais difícil ser uma empresa de software. Mas vai dar mais grana para quem conseguir ser. E, obviamente, depois disso tudo, isso gera um aprendizado que vai compor, né? Que vai acumular e que vai te dar a indicação de melhoria do produto. Eu não estou trazendo para essa fala um outro elemento que eu só vou dar uma pinceladinha aqui, porque eu falo aqui que é um ciclo de software vivo. E, de novo, podem brigar comigo depois. A maneira como a gente entrega o código e a maneira como a gente controla a entrega desse código também precisa ser revista. Eu já tenho muitos clientes que dizem, olha só, o processo ágil não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido eu gastar 10 horas de gestão para controlar sprints, quando o processo de codificação virou. Antes, um desenvolvedor pleno me escrevia 1.200 linhas de código por semana. Hoje ele escreve 15.000. Vale a pena eu ter um PO, vale a pena eu ter um GP, vale a pena eu ter um gestor controlando isso tudo? Não, eu preciso automatizar isso também. De novo, não é o objetivo da gente falar sobre isso aqui agora, mas entendam que esta estrutura vai fazer com que a gente tenha que ser diferente nisso também. Significa o quê? Cara, em vez de eu gerar um pacote por semana, um pacote por mês, talvez tu vai gerar 100 pequenos pacotes por dia. Talvez tu vai ter que fazer o teste contínuo em produção. E saber que, olha só, se alguma dependência aqui deu errado, em tempo real eu vou ter que desligar ela antes de dizer, opa, isso aqui foi aprovado para ficar no legado. Este é o tipo de solução que a minha terceira frase, eu acho que foi, né? 100% das empresas entregarão código. Lembram disso? Este é o tipo de solução que não vai conseguir ser entregue pelo cliente de vocês. Este é o tipo de solução que o cara vai pagar para ti, por quê? É uma aplicação crítica, é uma aplicação que não pode parar, é uma aplicação que não pode falhar. Esse é o novo papel de vocês. É se colocarem nesta prateleira. Porque a prateleira mais de baixo, ela não vai mais existir. E ela não vai mais existir por quê? Eu comentava com o Emílio antes de subir no palco. Porque ela faz parte de uma atualização do que nós entendemos enquanto trabalho. Hoje, esqueçam as empresas de vocês, pensem nos clientes de vocês. Os clientes de vocês pagam os seus funcionários para irem lá e conferir um relatório, digitar fazer entrada de dados. Certo? Vocês acham que isso durará mais quanto tempo?
Se vocês acham que a gente ainda tem muito tempo para fazer isso, cheguem em casa hoje, assinem por $20 por mês o Cloud e brinquem o final de semana com o Cowork. Segunda-feira vocês podem me escrever se vocês não concordarem com o que eu estou dizendo. O trabalho do funcionário do cliente de vocês é o que eu estou propondo para que vocês façam no final de semana. O novo trabalho do funcionário do cliente de vocês é construir estes agentes que vão executar o que ele operacionaliza hoje. Manter estes agentes. Ninguém mais vai fazer esse trabalho manual. Se a tua visão de futuro para 5, 6 anos ainda é um software que operacionaliza isso, cara, muda. Muda. E de novo, olha só, eu não vendo consultoria disso, tá? O meu papel aqui é tentar trazer uma visão que talvez não tenha chego para vocês do tamanho da urgência que é isso. A gente tem 5 posicionamentos para empresas de software na área de inteligência. O primeiro eu falei bastante, que para mim é onde a gente tem mais facilidade de entrar, tá? Que são plataformas que aprendem conforme são utilizadas. A gente pode ainda ter uma visão de copiloto operacional. Observem que aqui eu não estou falando sobre execução de tarefas específicas, mas eu estou falando sobre auxiliar o nosso cliente nas suas decisões. É poder dizer para ele, essa decisão é boa por causa disso, essa decisão tem este risco, tu não está considerando isso ao seguir por este caminho. Não é fácil fazer isso. Na real, isso costuma ser uma evolução disso. Eu posso me especializar em domínios específicos e vocês vão começar a ouvir falar muito sobre, se já não ouvem, né? Sobre SLMs, sobre DMMs, que são variações dos grandes modelos de linguagem que a gente conhece aí, OpenAI, Claude, Gemini, para situações muito pontuais, com dados que normalmente são muito mais críticos e concentrados em segmentos específicos. Se eu tiver uma quantidade grande de clientes de um segmento próprio, cara, eu posso começar a dizer o seguinte, olha, a partir de agora eu vou ser um hub sobre este tal tema. As minhas funções de software, elas são como eu busco para coletar esses dados, mas o meu negócio reside nestes dados e na interpretação deste segmento da economia. Tem bastante dinheiro nisso, mas é uma filosofia muito diferente. E, obviamente, é mais difícil. Vou deixar isso aqui por último, tá? E eu também posso ter sistemas autoevolutivos, que são sistemas pensando, o tempo inteiro pensando em prevenir que erros aconteçam. Tá? Orquestrador de IA. Para mim, talvez essa fosse a aposta número 1 para todos nós aqui, até terça-feira dessa semana. Por quê? O cenário é, as startups, as empresas menores, as empresas mais rápidas, estão vindo com uma enxurrada de agentes. Certo? Todo mundo aqui já ouviu falar de agentes, né? Sim ou não? Tá bom. Agentes fazem tarefas pequenininhas. Na maioria das vezes são narrow agents. Resolvem problemas pequenininhos. Eu tenho um agente de compras. Vou nos portais, atualizo listas de preço, vejo quais são as demandas que eu tenho, gero ordens de compra, envio e-mails, são um monte de tarefinhas. Né? O problema é quando um agente precisa interagir com o outro, isso até terça-feira era um grande buraco, eu precisava ter um orquestrador de agentes. Por quê? Quando eu peço alguma coisa para compras,
não morre com o envio da proposta. Talvez eu tenha que ter olhado o orçamento, eu tenha que ir para outras áreas de domínio e eu tenho que ter um nível de controle um pouquinho maior sobre isso, entender quando eu chamo um cara, quando eu chamo outro, enfim. Isso tudo estava dentro dessa caixinha. A Anthropic, na terça-feira, lançou o seu modelo de orquestrador de agentes. Vai matar 400 empresas aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A pergunta que fica é, os clientes vão querer, não são todos que certamente vão querer, que todo esse conjunto de inteligência de dados esteja dentro de um vendor só? Não sei. Pode ser que aí eu tenha alguns outros elementos para dizer que, olha, é mais fácil tu continuar usando uma abordagem descentralizada para isso. É só por isso que ele ainda está aqui na lâmina, tá? Porque, no fim do dia, o que move as empresas de software mudou. Esse último exemplo eu falava sobre confiança e distribuição. Botar todos os ovos dentro da mesma cesta também é perigoso, certo? Então eu preciso entender e eu preciso rapidamente pegar o meu planejamento estratégico e mudar disso para aquilo, ao custo de ser muito difícil de 2028, 2029, continuar fazendo as coisas como eu estou fazendo. Por fim, eu começo a me aproximar do final da minha fala aqui, tá? E eu quero trazer para vocês um conceito que é autoral. Eu não vi ninguém absolutamente, pelo menos na área técnica, falando sobre isso ainda. Vocês lembram que há um tempo atrás a gente falou muito sobre Non-Fungible Tokens, NFT. Lembram disso? Eu quero aproveitar essas duas primeiras letrinhas e falar sobre outras coisas que eu entendo que tem que ser não fungíveis, tem que ser não replicáveis, não copiáveis. As nossas empresas e nós enquanto profissionais, tá? Então o que eu quero dizer é, se eu estou pensando em usar a IA apenas para automatizar tarefas e para fazer aquilo que eu já faço hoje mais rápido, eu só estou acelerando a velocidade com a qual eu estou indo para um caminho ruim. A gente precisa usar a IA para fazer coisas que hoje são impossíveis de serem feitas. E o que eu quero dizer com isso? Falei de Musashi no começo e agora eu vou trazer uma deturpaçãozinha aqui do diagrama de Ikigai. O ser humano e a empresa que não vai ser substituível, ou que está a salvo de ser substituível por inteligência artificial, precisa ter essas três características. Precisa ter uma característica muito forte de julgamento, de responsabilidade e de contexto profundo. Porque são esses três universos onde a tecnologia, no estado atual, tem uma dificuldade muito grande em transitar. Tudo aquilo que for diferente disso vai me deixar em risco, enquanto empresa e enquanto profissional. No final das contas, a IA não elimina o diferencial, ela elimina o que for genérico. E aí eu, de novo, falava com o Emílio aqui antes, eu sei que esse é um tema de preocupação para todo mundo, só que se a gente voltar para aquilo que eu falei no começo, lembra do Uber de LLM, né? Fiz essa analogia. Se a gente continuar indo para esse caminho, a gente vai desenvolver um pouco mais rápido, a gente vai aumentar a nossa margem, talvez a gente consiga enxugar o time, ou talvez eu consiga simplesmente resolver o meu problema de débito técnico de mão de obra. Acho que tudo é justificável, tudo é justo. Mas se eu só fizer isso, o que vai fazer que a minha entrega seja diferente da do João, do Pedro e do André?
E quando as entregas ficam muito iguais, o que resta para mim enquanto diferencial? Preço. E todo mundo sabe, cara, a gente já está com as margens apertadas, a tecnologia está ficando cada vez mais caro, está cada vez mais difícil a gente conseguir dar esse pulo. A hora de ser disruptivo, de olhar para fora, precisa ser agora. Enfim, de maneira muito, muito simples, eu preciso capturar contexto, interpretar dados, gerar ou replicar o conhecimento que o meu cliente está fazendo dentro dos meus produtos. Eu preciso registrar essas exceções, interpretar elas e trazer elas para dentro do meu algoritmo, através de um loop de feedback. E isso pode significar compartilhar dados e receber dados externos para serem interpretados também. Porque só depois disso eu vou de fato conseguir começar a evoluir com o IA. Se eu tivesse que pedir para que vocês ficassem com uma frase desses últimos 40 minutos, ela seria: busque dinheiro no fluxo de dados, não no bloqueio que as restrições financeiras podem causar. E para finalizar, eu dizia antes que a gente está dentro de uma bolha. E eu quero que vocês imaginem que cada um destes quadradinhos representa mais ou menos 3,2 milhões de pessoas. Se eu tivesse que pedir para vocês fazerem um chute, né? Todos esses quadradinhos vezes 3,2 milhões de pessoas, eles representam mais ou menos a nossa população mundial, tá? Se eu tivesse que pedir para vocês darem um chute e dizerem, da população mundial, quanto por cento delas já ouviu falar ou em algum momento já usou inteligência artificial? Quanto vocês acham que seria? 16% conhecem ou são usuários ocasionais de inteligência artificial. 16%. Eu dizia que a gente estava numa bolha. E a minha pergunta agora é um pouquinho mais difícil. Eu disse que aqui a gente tinha 30% antes que usava toda semana, né? No mundo, quanto por cento vocês acham que usam todos os dias da semana? Desculpa, pelo menos 2 vezes por semana. 0,32% em usuários regulares. E por fim, aqui nós tínhamos 30%, mais ou menos, tá? Que usa todo dia. Que cria aplicações. Quanto vocês acham que é? 1 quadradinho. 0,04%. E imaginem o seguinte, pessoal. Esses quadradinhos coloridos aqui estão mudando a maneira de a gente pensar o trabalho. Estão mudando a maneira como a gente valora a tecnologia. Estão mudando a maneira como as grandes organizações estão se comportando. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo quando o que tiver em verde aqui for amarelo e o que tiver em vermelho for amarelo? Desculpa, o que tiver em vermelho for amarelo. Vocês acham que terá oportunidade? A gente está no começo de algo que talvez só não seja maior do que a invenção da escrita. E a gente está entendendo que eu vou resolver a minha vida se eu souber fazer um prompt melhor. Não é isso, pessoal. Desculpa, não é só isso. É óbvio que fazer um prompt melhor deixa a vida de todo mundo mais fácil. Mas não é só isso.
Vocês precisam desenvolver letramento de IA com os times de vocês. Com vocês. E com toda a cadeia de vocês. Tem uma discussão muito grande com um grupo de outros pensadores aí, que é em que ano que hoje majoritariamente os CEOs, dos CEOs contratados, tá? Das grandes e médias empresas aí, são da área financeira, certo? Talvez, sei lá, 70% deles são da área financeira. Quando 70% deles vão ser da área de TI? Desculpa, mas vão. Sabe por quê? Porque fazer negócios vai estar ligado tão diretamente com tecnologia que eu não vou ter mais espaço. De novo, eu espero que tenha sido, talvez seja uma boa palavra, mas eu espero que, mesmo que talvez alguns de vocês estejam querendo me odiar nesse momento aqui, que vocês consigam ir para casa, que vocês consigam depois usar esse material, baixar, refletir um pouquinho sobre ele, e que isso leve a reflexões importantes para os negócios de vocês. Eu me chamo Daniel Posa, sou caxiense, eu adoro essa cidade, é um enorme prazer estar aqui, e Edson, sempre que tu precisar, conta comigo. O QR Code manda para uma landing page que não vai pedir cadastro de vocês nem nada, só tem o PDF para vocês baixarem aí. E fiquem à vontade, tá bom? Eu recebi durante a palestra uma mensagem de um participante aqui, ele disse assim, você reparou no silêncio que está isso aqui? Eu acho que nós deveríamos pensar na próxima, nessa abordagem, lá no meio tu faz um polichinelo, alguma coisinha assim, conta uma piada, né? Mas realmente isso mostra que a tua mensagem foi bem recebida e causou bastante reflexão no nosso público, né? E isso é importante, era isso que a gente pediu para você quando a gente falou sobre a palestra, porque muitas vezes a gente vai para palestras, estive no Soul Summit no início do mês. O que a gente ouviu de palestras, tudo tinha IA, mas ela era muito assim, superficial e não com uma abordagem realmente que vai impactar os nossos negócios e como isso está impactando, né? E que bom, a gente se preocupa, a gente precisa se preocupar realmente com isso, né? Mas fazendo um pouquinho uma brincadeira, ainda bem que quase tudo é mato, né? Porque porque tu apresentou, pouquíssima gente usa, claro que aqui nós estamos num público que realmente é usuário assíduo e é nosso papel a gente provocar essas reflexões. Então, muito obrigado aí pela tua fala, pela tua reflexão, e eu convido o Anderson para fazer a entrega de uma lembrança. Também temos uma lembrança ao palestrante da Senac. Peço mais uma salva de palmas ao Daniel e o muito obrigado pela tua participação aqui. Hoje, agora é o momento para descontrair um pouquinho, para relaxar. Nós temos alguns brindes dos nossos patrocinadores aqui do Sicredi, da Energy também. Então, por favor, coloque o sorteador aqui na tela para a gente providenciar o sorteio dos nossos brindes. O número 18, Gustavo Soler. Neumote. Marcelo Peruquim, chega mais. O número 13, número 76, Fernanda Guerra. Número 20 é o Adenilson Formaghini, da BCM. E o número 54, agilizando aqui já, Marcos Riquetti, da Continental. Antes de receber seu prêmio, diga um número de 1 a 145. 22. Obrigado.
Número 22 é o Gessé dos Santos Casagrande. Mas olha aí, BCM a 1000. Pessoal, uma salva de palmas então aos vencedores. E obrigado aos patrocinadores por esse momento especial pra gente, né? Obrigado, Érica, obrigado, Daniel, obrigado a todos. Minha gente, estamos chegando ao final do nosso Bom Dia TI de hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês e já quero deixar um convite aqui muito especial, se vocês tiverem mais 30 segundos. O nosso Bom Dia TI de maio, nós falaremos sobre gestão de riscos psicossociais. Se vocês estão acompanhando, a NR1, ela entrará em vigor 26 de maio e passará a exigir essas questões da gestão dos riscos psicossociais, questões relacionadas a burnout e outros assuntos da saúde mental dos nossos colaboradores. É um tema extremamente importante, então já coloquem na agenda de vocês, dia 8 de maio estaremos falando sobre esse tema tão importante aqui no nosso Bom Dia TI. Obrigado a todos por hoje, tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.